Salve, rapaziada. Eu sou o professor Buradlan. Hoje a aula é sobre Brasil Império, galera. Brasil Império. Então te liga na informação. Vamos que vamos. É nem chegando. Bora para cima, papai. A ideia aí do Brasil Império, ela começa num período muito específico, conhecido como período pós-independência. E, obviamente, esse período pós-independência, vamos mostrar aqui uma linha do tempo, ele começa com o primeiro reinado, a proclamação da independência do Brasil em 1822, okay? E vai seguindo aí essa linha do tempo, primeiro reinado na figura de Dom Pedro até 1831, beleza? Aí nós vamos ter o período regencial, porque o filho Dom Pedro vai ter o Dom Pedro II, ele é menor de idade, então nós tivemos 9 anos de período regencial, até 1840, quando foi dado o golpe da maioridade, e por conta disso, aqui nós chegamos antecipada do Dom Pedro II, 1880, com 14 anos de idade, ele começa a administrar o Brasil. E aí essa fase nós vamos chamar de segundo reinado. É o tema da nossa aula de hoje. Então fica ligado aí, beleza? O segundo reinado vai até 1889, quando foi proclamada a República. O tema da aula do segundo reinado hoje, o foco dessa aula, é a economia cafeeira. Essa economia que tanto, vamos dizer assim, enriqueceu os barões, que vão, obviamente, ser chamados de barões do café nessa época. Então, a economia cafeeira, ela, desde os meados do século XVIII, esse produto é considerado uma especiaria. O café chega ao Brasil no século XVIII e ele vai ganhar mercado só no século XIX. A partir de 1820 é que o café começa a ganhar mercado mundial. O café brasileiro começa a ganhar mercado mundial. E ele vai se transformar na principal economia do Brasil no século XIX até início do século XX. Então, nós vamos ter aqui uma economia cafeira que vai, obviamente, permear todo esse processo aí da primeira metade do século XIX. Na segunda metade do século XVIII, por volta de 1760, foram registrados os primeiros relatos noticiando a formação de plantações na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Ao longo desse período, o seu consumo ganhou proporções cada vez mais consideráveis. De acordo com alguns estudiosos, essa planta chegou ao Brasil pela Guiana Francesa e passou aqui pelo querido Amapá. Passou pelo Amapá e no Pará, Francisco de Melo Palheta levou esse café para Pernambuco, de Pernambuco para o Rio de Janeiro. Lá ele encontrou as condições favoráveis na primeira zona de produção do café mais importante, vamos dizer, nessa época, que é o Vale do Paraíba. Então, o Vale do Paraíba, tá? O Vale do Paraíba, ele vai ser essa região, tá? Onde o café vai ser plantado aqui na região de Minas Gerais, tá? Minas Gerais, ok? Aqui no Rio de Janeiro, ok? Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. Então anota aí, querido aluno. Olha aí, ó, querida aluna. O Vale do Paraíba, ele vai seguir o curso do Rio Paraíba, por onde essas plantações elas vão, obviamente, se desenvolver. Então, compreende aqui espaços de 3 estados, que hoje são estados, na época eram províncias. O próprio Rio de Janeiro, tá? Minas Gerais, uma parte de Minas Gerais e uma parte de São Paulo. Beleza, galera? Olha aí, esse Vale do Rio Paraíba, ele foi, na verdade, a primeira zona, o pioneirismo das plantações do café que ganharam esse mercado mundial. Então, o café alcançou toda a região do Vale do Paraíba, sendo o principal espaço de produção até a década de 1850. Então, até 1850, o Vale do Paraíba era a principal
vamos dizer assim, a área de plantio do café no Brasil. Olha, reproduzindo a mesma dinâmica produtiva do período colonial. Essas plantações foram sustentadas por meio de latifúndios monocultores dominados pela mão de obra escrava. Tem escritores, autores, historiadores que afirmam dizer que o mesmo processo de cultivo da cana-de-açúcar se aplicou ao café no início desse contexto. O Vale do Paraíba tinha cafeicultores que eram associados a esse modo de viver colonial. Eram patriarcalistas, eram senhores que não investiam em processos produtivos mais, vamos dizer assim, rentáveis, não existia investimento nesse contexto aí. As propriedades contavam com uma pequena roda de gêneros alimentícios destinados ao cemitério, sendo as demais terras inteiramente voltadas para a produção do café. Pouco investimento em tecnologia, anota aí, meu querido. Pouco investimento em tecnologia produtiva, solos empobrecidos, região montanhosa, muito arriscada, e o transporte feito era por mulas. Então, que liga na missão. As características dessa região eram de montanha, o relevo montanhoso, e o transporte feito de todas as áreas produtivas do café até o porto do Rio de Janeiro era no lombo das mulas. E as mulas, dentro desse contexto, despencavam dessas regiões montanhas e perdia-se muito café. Mas tem outro problema, elas não conseguiam transportar todo o café produzido de toda essa zona produtiva. Beleza? Estou mostrando aqui para vocês essa região do Vale do Paraíba. Lombo de mulas, as mulas tropas, o tropeirismo era uma das características desse processo, e a região de montanha, galera, a região de montanha. Então, o Vale do Paraíba, um esplendor da produção cafeira até 1850, mas ele não consegue, de fato, promover uma expansão maior por conta dessas características do próprio Barão do Café, que não investia em processos que pudessem desenvolver a sua própria lavoura. Então, fica marcado aí, predomínio até 1850, modelo típico das plantations, técnicas de produção rudimentares, né? Os barões ou eram monarquistas, mas eram escravocratas. A mão de obra que predomina aí é o trabalho escravo, e esse trabalho escravo, a partir de 1850, vai viver um processo de leis abolicionistas, então vai faltar mão de obra nessa lavoura mais tarde. Dificuldades no escoamento do café por conta das trilhas por região de montanha e, ao mesmo tempo, transporte muito precário feito no lombo das mulas. Isso, obviamente, contribui para uma menor produtividade, porque não adianta você produzir e não ter como escoar o café, tá? E a garantia da mão de obra escrava. Valeu, galera? Então, essa foi a dica de hoje. Na próxima aula, vamos falar da zona do Oeste Paulista e a Marcha do Café. Grande abraço. Professor Braslan está contigo. Valeu!